Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 42. A Torre Negra. Rand e Min ficaram ali parados, olhando um para o outro, até que ele finalmente falou. Quer visitar a fazenda comigo? Min se sobressaltou ao ouvi-lo falar tão de repente. Que fazenda? Na verdade, é uma escola. Um lugar para os homens que vierem até mim pela anistia. Min ficou pálida. Não, acho que não. Merana deve estar esperando notícias, e é melhor elas saberem logo das suas regras. Pode ser que acabem perambulando pela cidade interna sem saber, e você não iria gostar nada disso. Tenho mesmo que ir. Rand não entendia. Min tinha medo daqueles alunos, daqueles homens capazes de canalizar, ou que queriam aprender como, mesmo sem conhecer nenhum deles. Acharia bem compreensível se fosse qualquer outra pessoa, mas ele canalizava, e mim não parecia haver nenhum problema em bagunçar seu cabelo, cutucar suas costelas, ou lhes dizer algumas verdades. Quer uma escolta para voltar até a Coroa de Rosas? Tem salteadores pela cidade, mesmo de dia. Não são muitos, mas não quero que nada lhe aconteça. Min riu, uma risada um tanto hesitante. Ela estava mesmo incomodada com a fazenda. Eu já me cuidava sozinha enquanto você estava atrás das ovelhas, camponês. De repente, ela empunhou uma faca em cada mão. Com um único floreio, mas sem a mesma fluidez de antes, as lâminas voltaram para o esconderijo das mangas do casaco. Ela então prosseguiu, mais séria. Você precisa se cuidar, Rand. Durma um pouco. Parece cansado. Para sua surpresa, a jovem se ergueu nas pontinhas dos pés e esticou o pescoço, roçando os lábios nos dele em um beijo rápido. Foi bom ver você, pastorzinho. E, com outra risada, agora muito satisfeita, ela saiu. Resmungando sozinho, Rand vestiu o casaco e foi até o quarto para pegar a espada atrás do guarda-roupa, um móvel grande e escuro com entalhes de rosas, alto e largo o suficiente para abrigar as roupas de 4 homens. Estava mesmo virando um bode sem vergonha. Min estava só se divertindo à custa dele. Só pude imaginar quanto tempo ela ficaria provocando, só para se vingar de um comentário inocente. Escondida sob as meias guardadas em uma cômoda incrustada de lápis lazuli, estava uma bolsa de pano um tanto larga, e o conteúdo retiniu quando ele a enfiou em um dos bolsos do casaco. Pegou outra bolsa de veludo, essa bem menor, e a deixou por cima do angreal. O prateiro que confeccionara os conteúdos da bolsa maior ficara mais do que feliz por servir ao dragão renascido, e tentara recusar o pagamento só pela honra do trabalho. O ourives que fabricara a peça única na bolsa de veludo exigira 4 vezes o que Bashir dissera que o serviço valia, e ainda pedira que uma dupla de donzelas o escoltasse até ele acabar. Já fazia um tempo que ele andava planejando essa ida até a fazenda. Não gostava de Tem, e Lewis Terwin sempre aparecia quando o sujeito estava por perto, mas não podia continuar evitando a escola. Ainda mais agora. Até onde sabia, Tem conseguira manter os alunos longe da cidade. Pelo menos ele não ficara sabendo de nenhum incidente, e teria ouvido relatos. Mas as notícias de Merana e a missão diplomática acabariam chegando à fazenda junto com as carroças de suprimentos ou com os novos alunos. E, sabendo como eram os boatos,
9 Aes Sedai logo se tornariam 9 Irmãs Vermelhas, ou 90, caçando homens para serem amansados. Qualquer que fosse a reação diante da novidade de alunos fugindo à noite, a alunos vindo a Cambridge para dar o primeiro golpe, ele tinha que se adiantar antes que os rumores provocassem pânico. Já corriam boatos demais sobre as Aes Sedai pelas ruas de Cambridge, outro motivo para ir até lá. Considerando o que se ouvia nas ruas, a Alana, Verin e as garotas de Dois Rios já tinham virado quase meia torre, e ainda havia uma infinidade de outras histórias de Aes Sedai chegando escondidas na cidade, esgueirando-se portões adentro durante a noite. Havia um boato persistente de que uma Aes Sedai andava curando gatos de rua, e o próprio Rand já estava quase acreditando naquilo. E haja negra. Ainda assim, todos os reforços de Bashir para verificar a veracidade dos rumores o levavam a crer que a história era tão verídica quanto o boato de que as mulheres que escoltavam o dragão renascido por toda parte eram, na verdade, Aes Sedai disfarçadas. Rand se virou, sem nem notar o que o fazia, e ficou encarando uma parede listrada com relevos de leões e rosas. Na verdade, fitava algo além. A Alana não estava mais na estalagem O Sabujo de Cullen, e estava tensa. Se ela não fosse a Aes Sedai, Rand poderia dizer que a mulher estava com os nervos à flor da pele. Rand acordara no meio da noite porque ela estava chorando, de tão forte fora a apreensão. Às vezes, quase se esquecia de que ela estava ali, até que uma coisa dessas acontecia. Bem, pelo visto era possível se acostumar a qualquer coisa. Naquela manhã, a Alana estava ansiosa. Essa parecia ser a palavra certa. Rand poderia apostar Cambridge inteira que, se seguisse linha reta até Alana, ele a encontraria na estalagem a coroa de rosas. E poderia apostar que Verin estava junto. Não eram 9 Aes Sedai, eram 11. Lewis Terry murmurou, desconfortável. Um homem se perguntando se estava ou não encurralado. E Rand se perguntava o mesmo. 11. E bastava 13 para capturá-lo tão fácil quanto se apanhasse uma criança. Isso se ele lhes desse a chance. Lewis Terry começou a rir baixinho, uma risada mesclada a um choro rouco. Então, foi para longe outra vez. Rand refletiu um pouco sobre Somara e a Naila. Então abriu um portão ali mesmo, em cima do tapete com estampas azuis e douradas do quarto. Carrancudas como estavam naquela manhã. Uma das duas com certeza acabaria soltando alguma bronca antes que voltassem da fazenda. Além do mais, considerando as visitas anteriores, não queria os alunos preocupados, com medo de serem alvo das quase 20 donzelas de sua escolta. Era o tipo de coisa que não ajudava muito a aumentar a autoconfiança de seus homens, e eles precisariam de autoconfiança para sobreviver. Bem, em uma coisa concordava com Ten. Agarrado a Saidin, um homem sabia que estava vivo. E isso, e além dos sentidos aguçados. Apesar da mácula do tenebroso, apesar daquela sensação oleosa de matéria em decomposição manchando os ossos, era quando o poder tentava derreter seu corpo e congelá-lo até estilhaçar. Era quando um passo em falso ou um momento de fraqueza significava a morte. Luz. Era então que um homem sabia que estava vivo. Ainda assim, afastou-se da fonte logo que adentrou o portão, e não só para se livrar da mácula antes que o estômago decidisse se esvaziar. Ela agora parecia ainda pior, ainda mais vil, se é que era possível. Não. Abandonara o poder porque não se achava capaz de encarar Ten com Saidin ainda pulsando no corpo, enquanto Lewis Terry ocupava sua mente. A vegetação rasteira da clareira estava mais marrom do que ele se lembrava, com mais folhas estalando sob as suas botas e menos ainda nas árvores. Alguns pinheiros estavam amarelos e várias folhas de couro pareciam mortas, os troncos cinzentos e desfolhados.
Mas a mudança da clareira não era nada comparada com a fazenda, que fora alterada quase além do reconhecível. A casa-sede ficara muito melhor com a nova cobertura de sapé, e o celeiro de certo fora inteiramente reconstruído, já que estava bem maior e nem um pouco torto, com um enorme cercado cheio de cavalos na lateral, enquanto os currais de vacas e ovelhas tinham sido deslocados para mais longe. É isso aí, é sapé, não é sapê. As cabras também estavam presas, e o galinheiro tinha fileiras de gaiolas organizadas. Tinham derrubado mais um tanto de floresta, que parecia mais distante, e havia uma fileira de mais de 10 barracas brancas e compridas atrás do celeiro. Ali perto também se viam os pilares de madeiras de duas construções bem maiores que a sede, com um grupo de mulheres sentadas do lado de fora, costurando e cuidando de algumas crianças que jogavam bola, rolavam argolas e brincavam de boneca. Ainda assim, a maior mudança era nos alunos. A maioria agora usava casacos pretos justos de gola alta, e apenas poucos ainda suavam. Devia haver bem mais de 100, e de todas as idades. Randy não sabia que as viagens de recrutamento de TEM tinham sido tão bem sucedidos. Saidin parecia tomar ar. Alguns homens praticavam tessituras, ateando fogo a cepos, espatifando rochas ou enredando uns aos outros em espirais de ar, enquanto outros canalizavam para apanhar água, sustentando os baldes com ar, empurrar carroças de esterco até o celeiro ou empilhar lenha. Bem útil. Mas nem todos canalizavam. Henry Haslin mantinha o olhar atento a uma fileira de homens de peito nu, todos praticando as posturas com espadas de treino. Haslin, que tinha apenas uma leve penugem de cabelo branco e um nariz bulboso vermelho, suava mais que seus alunos, sem dúvida por conta da ânsia por vinho. Mas ele os observava com atenção, corrigindo as formas com tanto afinco quanto na época em que era mestre espadachim da guarda da rainha. Sairik, um gauchê em água vermelha de cabelo grisalho que não tinha mais mão direita, encarava duas fileiras de homens sem camisa com aquele olhar de pedra. Os homens de uma fileira praticavam chutes no ar, alternando os pés que erguiam bem acima da cabeça, enquanto o outro ficava plantado no chão. Outra fila praticava socos, golpeando nada à sua frente com toda a velocidade que conseguiam. A situação mudara completamente desde sua última visita. Aquele não era mais o grupo deplorável de antes. Um sujeito de casaco preto, já quase chegando à meia-idade, parou diante dele. Tinha o nariz afilado e um sorriso sarcástico. "E quem é você?" inquiriu, com o seu sotaque taraboniano. "Deve ter vindo aqui para a Torre Negra querendo aprender, sim? Devia ter esperado o carroção que vem de Kemeny. Assim teria aproveitado pelo menos mais um dia com esse seu belo casaco." "Eu sou Randy Altor", rebateu Randy, tranquilo. Mantivera a voz tranquila para não deixar escapar o súbito arroubo de raiva. Não custava nada ser educado, e se aquele idiota não reparasse logo que era melhor ser gentil do que pagar o preço. O desdém apenas se acentuou. "Então você é ele, é?" O homem o encarava de cima a baixo, insolente. "Mas você não parece tão magnânimo. Acho que eu mesmo poderia." O fluxo de ar só se formou quase no instante em que o golpe acertou o sujeito, um sopapo bem no pé do ouvido. Ele caiu duro no chão. "Às vezes precisamos de uma disciplina mais firme", comentou Tem, aproximando-se para examinar o homem caído. Sua voz saiu quase divertida, mas os olhos negros que encaravam de viés lançaram um olhar quase assassino ao homem que golpeara. Não dá para dizer a um homem que ele tem poder suficiente para fazer a terra tremer e depois esperar que ele seja humilde. Os dragões que subiam pelas mangas do casaco preto reluziam à luz do sol. O dourado devia ser bordado com fios de ouro, mas o que fazia aquele dragão azul brilhar tanto? Ten gritou de repente. "Kisman! Rochaide!
Levem Torval daqui e joguem água na cara dele até o infeliz acordar. E nada de usar a cura. Uma dor de cabeça talvez ensine a ele a segurar a língua. 2 sujeitos de casaco preto vieram correndo. Eram mais jovens que Randy. Os dois se curvaram sobre Torval, mas pararam de repente e olharam, meio culpados, para Tem. Um instante depois, Randy sentiu o saidinho preenchê-los. Fluxos de ar ergueram o corpo flácido de Torval, e a dupla saiu andando rápido, levando o sujeito flutuando. Eu devia ter matado esse homem há muito tempo, grunhiu Lewis Terry. Devia. Ele tentou alcançar a fonte. Não, que o queime, pensou Randy. Não, você não vai. Você não passa de uma droga de voz. Lewis Terry fugiu, seu gemido se perdendo na distância. Randy respirou fundo. Tem o encarava, ainda ostentando aquele meio sorriso. Você ensina os homens a curar? A primeira coisa que aprendem é o pouco que sei. Isso antes até de como não morrer de tanto suar neste calor. Qualquer arma perde a utilidade se não pode mais ser usada logo na primeira ferida. Até o momento, um se matou agarrando demais da fonte e 3 acabaram por se exaurir, mas ninguém morreu por conta de uma espada. Ele conseguiu impor uma boa dose de desdém à palavra espada. Entendi, respondeu Randy sem rodeios. 1 morto e 3 exauridos. Será que as Aes Sedai perdiam tantas mulheres na torre? Bem, em todo caso, elas iam com mais calma porque podiam se dar ao luxo. O que é essa torre negra de que o sujeito estava falando? Não gosto nada disso, Tem. Lewis Terry voltara a resmungar e se lamuriar de novo, mas ainda não dava para distinguir nenhuma palavra. O sujeito de nariz aquilino deu de ombros, examinando a fazenda e os alunos com o olhar orgulhoso de um dono. É só o nome que os alunos deram. Não dava para continuar chamando o lugar de fazenda. Eles não se sentiam bem com isso e queriam algo mais. Então veio a Torre Negra como contraponto à Torre Branca. Tan inclinou a cabeça, examinando o Randy quase de soslaio. Posso reprimir isso, se você quiser. É fácil tirar uma palavra da boca dos homens. Randy hesitou. Talvez fosse mesmo fácil tirar uma palavra da boca daqueles homens, mas não das mentes. O lugar precisava mesmo de um nome, não tinha pensado nisso antes. E por que não Torre Negra? Se bem que, examinando a casa-sede e a estrutura das novas construções, que eram maiores, mas ainda eram apenas de madeira, aquele nome até o fazia abrir um sorriso. Deixe estar, retrucou. Talvez, no começo, a Torre Branca também fosse igualmente humilde. Não que a Torre Negra fosse ter tempo de crescer e se transformar em algo que rivalizasse com a Branca. Pensar nisso desfez o sorriso em seu rosto, e ele olhou com pesar para as crianças que brincavam ali perto. Assim como elas, Randy estava brincando, fingindo que havia alguma chance de construir algo duradouro. Reúna os alunos, Tem algumas coisas para falar com eles. Randy tinha ido até ali na expectativa de reunir os alunos, avaliar quantos eram, talvez falar de cima daquela velha carroça bamba que já parecia ter sido descartada. Mas Tem mandara fazer uma plataforma de pronunciamentos, um simples bloco de pedra preta lavrada e tão bem polida que brilhava feito espelho à luz do sol, com 2 degraus talhados na parte de trás. Ficava um descampado atrás da casa-sede, e o chão em volta era de terra batida, muito plano. As mulheres e crianças ficaram meio de lado, assistindo e ouvindo. Do alto do bloco, Randy conseguia ter uma noção melhor do quão longe fora Tem com seu recrutamento. Jahar Narishma, aquele jovem com a centelha de quem Tem lhe falara, tinha olhos escuros grandes como os de uma garota e um rosto pálido cheio de confiança. O rapaz usava o cabelo comprido em 2 tranças com sinos de prata nas pontas. Tem tinha dito que fora até Arafel, mas Randy reconheceu a cabeça raspada e o coque chienarando em outro homem,
e mais 2 pessoas usavam os véus transparentes de Tarabon. Também notou olhos enviesados de Saldaeia e homens baixos e de pele clara, um tipo tão comum em Caerhien. Um sujeito mais velho tinha barba oleada e de corte pontiagudo, imitando um lorde taireno. Coisa que sem dúvida não era, não com o rosto todo marcado de sol. E pelo menos 3 ostentavam barbas sem bigode. Rand torcia para que Tei não tivesse despertado o interesse de Samael quando fora recrutar em Ilian. Estava esperando ver homens jovens, mas os rostos imberbes de Eben e Fedwin faziam frente a cabeças grisalhas ou quase carecas, algumas com até mais fio cinza que o de Damer. Ora, pensando bem, não havia mistério. Era bem compreensível haver tantos avós quanto garotos querendo aprender. Rand não sabia fazer discursos, mas já pensara bastante no que queria dizer aqueles homens. Não só pensara nas primeiras notícias, mas isso, com sorte, acabaria rápido. Todos vocês já devem ter ouvido histórias de que a Torre Branca está dividida. Bem, é verdade. Algumas Aes Sedai rebeldes podem decidir se juntar a mim, e elas enviaram emissárias. São 9, e estão em Kemenin neste exato momento, esperando que eu dê o ar da graça. Então, quando ouvirem falar em Aes Sedai em Kemenin, quero que não acreditem em qualquer boato. Vocês sabem por que elas estão lá, e podem rir na cara do sujeito que vier contar histórias mirabolantes. Ai, câncer tá pesando. Ai. Não houve reação. Eles só ficaram ali, parados, encarando-o quase sem piscar. Tinha uma expressão sarcástica, muito sarcástica, apalpando a sacola de pano maior no bolso do casaco. Rand prosseguiu com o discurso, entrando na parte que já planejara melhor. Vocês precisam de um nome. Na língua antiga, Aes Sedai significa servo ou serva de todos, ou algo bem próximo. Não é fácil traduzir a língua antiga. Ele próprio só sabia umas poucas palavras, coisa que aprendera de Asmodean e de Moiraine, outras que tinham escapado de Lews Therin. Mas Bashir é que fornecera o que ele precisava. Outra palavra na língua antiga é Ashaman, que significa guardião ou guardiões, ou defensor, e talvez signifique mais que isso. Como já disse, a língua antiga é muito flexível. Ainda assim, a melhor tradução parece ser guardião. Só que não é qualquer defensor ou guardião. A expressão Ashaman não pode ser usada para definir um homem que defende uma causa injusta, nem nunca poderia ser usada para alguém mau. Um Ashaman era um homem que defendia a verdade, a justiça e o que era certo para todos. Um guardião que não sucumbiria nem quando já não restasse esperança. Só a luz sabia como toda a esperança acabaria quando chegasse Tarmon-Gai'don. Isso se não acabasse antes. E vocês estão aqui para se tornar um desses defensores. Quando terminarem o treinamento, serão considerados Ashaman. Ergueu-se uma onda de murmúrios, como folhas mexidas pela brisa. Todas aquelas vozes repetindo a mesma palavra. Mas as vozes logo esmaeceram. Rostos atentos erguiam o olhar para ele. Dava até para ver cada rosto ansioso para ouvir as palavras seguintes. Pelo menos era um pouco melhor que a reação anterior. A sacola de pano tinha então de leve quando ele retirou do bolso do casaco. As Aes Sedai começam como noviças, depois viram aceitas e, então, por fim, são elevadas a Aes Sedai completas. Vocês também terão níveis, mas não como os delas. Não haverá expulsões ou dispensas. Dispensas? Luz. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance para manter ali todo e qualquer homem capaz de canalizar. Tudo, menos amarrá-lo contra a vontade. Quando um homem chegar à Torre Negra, não gostava nada daquele nome, será chamado de soldado, porque é isso que um homem se torna quando se junta a nós,
o que todos vocês se tornaram. Soldados na luta contra a sombra. Não é só contra a sombra, também contra qualquer um que se opõe à justiça ou oprima os mais fracos. Quando um soldado atingir certo estágio em suas habilidades, passará a ser chamado de dedicado. Então vai poder usar isto. Ele tirou da bolsa um dos distintivos que o prateiro confeccionara, uma pequena espada de prata reluzente e perfeita com o punho comprido, o guarda-mão inclinada e a lâmina um tanto curva. Tem. Tem andou a passos rígidos até o bloco de pedra, e Rand se curvou para prender a espada de prata no alto da gola de seu casaco. O broche parecia brilhar ainda mais forte sobre a lã negríssima. O rosto de Tem era tão expressivo quanto a pedra logo abaixo das botas de Rand, que lhe entregou a bolsa com sussurro. Entregue os broches para aqueles que você achar que estão prontos, mas tenha certeza de que estão prontos. Ele se direitou outra vez, torcendo para que houvesse broches o bastante. Não esperara ver tantos homens ali. Dedicados que avançarem o bastante em suas habilidades serão chamados de Ashaman. Eles usarão isto. Rand tirou a bolsinha de veludo do bolso e pegou outro broche, erguendo-o para mostrar a todos. A luz do sol cintilava no ouro ricamente trabalhado e no belo esmalte vermelho da forma sinuosa, idêntica à que havia no estandarte do dragão. O broche também foi preso na gola de Tem, do lado oposto do anterior. Uma espada e um dragão reluziam de cada lado da garganta dele. Bem, imagino que eu tenha sido o primeiro Ashaman, disse Rand para os alunos. Mas Mazdarin Tem é o segundo. O rosto de Tem poderia fazer uma pedra parecer macia. Qual era o problema com ele? Espero que todos acabem se tornando Ashaman, mas, quer esse dia chegue, quer não, lembrem-se de que todos somos soldados. Ainda há muitas batalhas por vir, talvez nem sempre a que esperamos. E, no fim de tudo, haverá a grande batalha. Queira a luz que seja a última. Se a luz brilhar sobre nós, vamos vencer. E vamos vencer porque não há outra opção que não a vitória. Deveria ter havido algum viva qualquer quando ele terminou de falar. Rand não se achava o tipo de orador capaz de fazer a multidão dar pulos e vivas, mas aqueles homens sabiam por que estavam ali. Dizer a eles que acabariam vencendo deveria ter gerado uma resposta, mesmo que fraca. Mas a resposta foi apenas silêncio. Rand desceu do bloco de pedra e Tem se pronunciou. Dispensados para suas aulas e tarefas. Os alunos, os soldados, tomaram seus rumos. Continuavam quase que no mesmo silêncio de antes. No máximo, trocavam alguns sussurros. Tem saiu na direção da casa-sede. Segurava a bolsa com os broches de espada com tanta força que era de se espantar que não tivesse sido espetado através do pano. Milord Dragão, por acaso tem tempo para uma taça de vinho? Rand assentiu. Queria encerrar aquele assunto antes de voltar ao palácio. A sala de entrada da casa era exatamente o que se poderia esperar, com o chão simples muito bem varrido e poltronas de couro descombinadas, dispostas diante de uma lareira de tijolinhos vermelhos tão limpa que parecia impossível que algum dia já tivesse sido acesa. Um pano branco com flores bordadas recobria uma mesinha. Sora Grade entrou sem fazer barulho e pousou em cima do pano uma bandeja de madeira com um cântaro azul brilhoso cheio de vinho e duas canecas brancas vitrificadas. Rand achava que o olhar dela não machucaria mais, depois de tanto tempo, mas a acusação em seus olhos o fez suspirar de alívio quando ela saiu. Percebeu que ela estivera suando. Tem jogou a bolsa na bandeja e tratou de esvaziar uma caneca de vinho. Você não ensina aquele truque de concentração para as mulheres? Indagou Rand. É a crueldade de deixar elas suando tanto enquanto os maridos não transpiram uma gota. A maioria não quer se meter, respondeu Tem sem paciência.
Os maridos e os namoradinhos tentam ensinar, mas a maioria se recusa sequer a ouvir. Sabe, talvez tenha a ver com o Saidin. Randy espiou o vinho escuro na caneca. Precisava ir com calma. Nada de estragar as coisas só porque ficar irritado. Fico feliz de ver o recrutamento indo tão bem. Você disse que acabaria fazendo frente à Torre... à Torre Branca. Torre Branca, Torre Negra. O que diriam nas histórias? Isso se houvesse um futuro para ter histórias. E que conseguiria isso em menos de um ano. Se mantiver esse ritmo, vai mesmo conseguir. Não entendo como você encontra tantos homens. Se peneirar bastante areia, vai acabar encontrando alguns grãos de ouro, rebateu Ten, firme. Já comecei a delegar o recrutamento, tirando uma ou duas incursões que eu mesmo faço. Tenho Dahmer, Grade e mais uns 10 homens em quem posso confiar para saírem sozinhos por um dia. Homens com idade suficiente para não fazer nenhuma burrice. E tenho jovens fortes o suficiente para abrir um portão, se não bem mais que isso. E eles acompanham os mais velhos que não são capazes de fazer essa tessitura. Em menos de um ano, você terá os 1000 que queria. E aqueles que eu mandei para Kemin? Já montou um exército com eles? Já tem os seus 1000 por lá, até bem mais. Deixo isso a cargo de Bashir, afirmou Randy, sem se alterar. Ten contorceu os lábios em desdém, e Randy pousou a caneca de volta na mesa antes que a quebrasse sem querer. Tamanha a força com que apertava. Pelo que sabia, Bashir estava em um acampamento em algum ponto a oeste da cidade, lidando com aqueles homens como podia, considerando que eram, como se dizia em Saldaia, um grupo de fazendeiros falidos, aprendizes fugitivos e artesãos sem sucesso que nunca tinham empunhado uma espada, montado um cavalo encilhado ou viajado para mais de 5 milhas além do local onde haviam nascido. Randy já tinha muito com o que se preocupar. Não daria importância a esse tipo de coisa. E dissera a Bashir para que fizesse o que bem entendesse com os homens e que só o perturbasse se alguns se amotinassem. Vontade de fazer algum comentário, hein? Encarando Ten, que não fazia o menor esforço para esconder o desdém, botou as mãos para trás das costas e cerrou os punhos. Lá longe, Lewis Terry resmungava, um eco de sua própria raiva. O que deu em você? Parece que tem um carrapicho nas calças desde que lhe entreguei os distintivos. Tem alguma coisa a ver com eles? Se for, então não entendo. Aqueles homens vão respeitar mais os distintivos por terem visto você receber-os diretamente do dragão renascido. Aliás, eles vão respeitar mais você. Talvez não precise mais sair dando pancadas na cabeça de ninguém para manter a disciplina. Então, o que me diz? Começara bem o bastante em um tom calmo e controlado, ainda que não exatamente ameno, mesmo porque não queria soar ameno. Mas, enquanto falava, sua voz foi ficando mais alta e firme. Não chegou a virar um grito, apesar de a última pergunta ter estalado feito um chicote. Ten sofreu uma transformação das mais notáveis, começando a tremer visivelmente, e Randy achava que era de raiva, não de medo. Mas, quando a tremedeira cessou, retomou a calma pétrea de antes. Não era uma atitude amigável, não mesmo, e tinha um quê de zombaria. Mas Ten parecia muito relaxado e controlado. Como você deve saber, o que me preocupa são as Aes Sedai. E 9, claro. 9 Aes Sedai chegaram em Kemin, onde já há mais 2, então são 11. Aí, pode ser que haja mais uma ou outra. Ainda não consegui encontrar nenhuma, mas... Eu falei para você ficar longe da cidade, declarou Randy impassível. Encontrei homens que podem fazer perguntas por mim, retrucou Ten em um tom seco como poeira. Onde estamos agora foi o mais perto que cheguei da cidade desde que o salvei daquele homem cinza. Randy deixou passar, mas por pouco.
Quase não conseguiu. A voz em sua cabeça estava baixa demais para ser compreendida, mas soava como um trovão frio. Mais fácil conseguirem agarrar fumaça com os dedos do que ouvirem algum boato útil. Aquelas palavras saíram com todo o desdém que Randy sentia. Tem dissera que o salvara? Tem parecia inquieto. Por fora, ainda mantinha a aparente tranquilidade, mas seus olhos reluziam como gemas escuras. E se elas se juntarem às vermelhas? Sua voz estava serena e bem-humorada, mas aquele brilho em seus olhos... Tem irmãs vermelhas espalhadas pelo interior. Vários grupos chegaram nos últimos dias, querendo interceptar os homens a caminho daqui. Vou matar esse homem, berrou Lewis Terry, e Randy sentiu sua tentativa atrapalhada de alcançar Saidin. Vá embora, mandou Randy com firmeza. Ele continuou a tentar. Permaneceu gritando. Vou matar primeiro ele, e depois os outros. Os outros só podem servir a ele. É óbvio que os outros só podem servir a ele. Vá embora, rebateu Randy aos gritos, mas ainda em silêncio. Você é só uma voz na minha cabeça. Ele continuava tentando alcançar a fonte. Ah, Luz, eu matei todos. Todos que eu amava. Mas vai ser bom matar esse homem. Vou me redimir se eu finalmente conseguir matar esse maldito. Não. Nada pode redimir o que eu fiz. Mas posso matá-lo mesmo assim. Vou matar todos. Tenho que matar. Tenho. Não, gritou Randy, ainda na mente. Você está morto, Lewis Terry. Eu estou vivo. Choquei-me. Você está morto. Você está morto. Foi quando, de repente, percebeu que estava debruçado sobre a mesa, os joelhos quase cedendo, e resmungava baixinho. Você está morto. Eu estou vivo e você está morto. Mas não agarrara Saidin, e nem Lewis Terry. Estremecendo, ele olhou para Ten, surpreso de ver preocupação em seu semblante. Você precisa aguentar firme, disse Ten baixinho. Se puder se agarrar à sanidade, então é isso que tem que fazer. O preço do fracasso é alto demais. Não vou fracassar, afirmou Randy, endireitando-se. Lewis Terry estava quieto. Parecia não haver nada em sua mente além dele mesmo. E da presença constante de Alana, claro. Randy finalmente perguntou. Essas vermelhas pegaram alguém? Não que eu saiba. Ten o examinava, receoso como se esperasse outro arroubo. Quase todos os alunos agora chegam por meio de portões. E mesmo assim, com tanta gente pelas estradas, não deve ser fácil identificar um homem vindo para cá. A menos que o sujeito saia gritando aos quatro ventos. Ele hesitou. Em todo caso, posso dar um jeito nelas. Não. Lewis Terry tinha mesmo sumido? Gostaria que sim, mas sabia que seria tolice acreditar nisso. Terei que tomar alguma atitude se as Aes Sedai começarem a capturar os homens. Mas, por ora, elas não representam nenhuma ameaça se ficarem no campo. E pode acreditar, nenhuma enviada de Elaida vai querer se juntar às Aes Sedai na cidade. Mais fácil essas mulheres aceitarem ter você entre elas do que aceitarem se unir às rivais. E essas que não estão no campo? Não são 11? Alguns acidentes poderiam reduzir esse número para algo bem mais seguro. Se não quiser sujar suas mãos, eu sempre posso... Não! Quantas vezes tenho que dizer? Se sentir algum homem capaz de canalizá-lo em Kemenin, venho atrás de você na hora, Ten. Juro pela luz. E não pense que basta ficar longe do palácio. Isso vai me impedir de sentir qualquer coisa. Se qualquer uma dessas Aes Sedai cair morta sem motivo, vou saber muito bem de quem é a culpa. Não duvide de mim. Você impõe limites demais, reclamou Ten, seco. Se Samael ou Demandred decidirem provocá-lo com algumas Aes Sedai mortas à sua porta, então minhas veias acabarão abertas?
Eles ainda não fizeram isso, e é melhor torcer para que não comecem agora. Eu já avisei. E eu já ouvi, Milord Dragão. E claro que vou obedecer. O homem de nariz aquilino se curvou bem devagar em uma reverência. Ainda assim, repito que 11 é um número perigoso. Randy riu, mesmo sem querer. Tenho toda a intenção de ensinar essas mulheres a dançarem ao som da minha flauta. Luz. Fazia quanto tempo que não tocava flauta? E onde estava sua flauta? Bem ao longe, ouviu Lewis Terry soltar uma risadinha.